Meus irmãos, a paz do Senhor. Estou feliz por estar mais uma vez aqui, tendo o privilégio de poder pregar a palavra do Senhor. Eu quero convidar os irmãos, já que estão de pé, para abrirmos a nossa Bíblia no Salmo de número 142. Salmo de número 142. A partir do primeiro versículo, para a gente ganhar tempo, vamos ler. Com a minha voz clamei ao Senhor, com minha voz ao Senhor supliquei. Derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia, quando o meu espírito estava angustiado em mim. Então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, ocultaram um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse: tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende o meu clamor, porque eu estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Amém? Assentai-vos. Meus irmãos, Salmo de número 142 é o salmo que foi escrito por Davi, o maior rei de Israel, o maior profeta, o homem que, com a sua capacidade, estruturou todo o reino de Israel, área social, política, militar, religiosa, estruturou Israel e deu o reino prontinho para Salomão. Quem nunca ouviu falar sobre o rei Davi? Segundo a Bíblia, é o homem segundo o coração de Deus. Segundo a Bíblia, Jesus nasceria sobre a sua descendência e Deus o fez uma promessa que Jesus herdaria o trono de Davi. Quando Davi escreve este salmo, ele está exatamente numa situação muito difícil. Davi, no aspecto geográfico, ele está exatamente dentro de uma caverna, que em 1 Samuel capítulo 22, nós lemos como a caverna de Adulão. Davi está dentro desta caverna e escreve este salmo. Este salmo foi escrito por Davi quando sofria as perseguições de Saul. Olhando para este salmo, eu posso ver Davi antes da caverna, a sua estadia na caverna e depois da caverna. Davi, quando escreve este salmo, alguns entendidos no assunto diz que ele estava num estado depressivo, em depressão, não profunda, mas estava. É bom a gente entender que a depressão não é possessão demoníaca. A depressão é um distúrbio neurológico, é a alma angustiada, triste, e em muitos casos, em um estágio muito elevado, pode-se considerar que a pessoa perde o controle emocional, ao ponto de achar que o suicídio ou qualquer outra coisa é a solução para o seu problema. Davi, no Salmo 142, ele clama ao Senhor, na sua situação de angústia, de sofrimento, de solidão, ele escreve este salmo e clama por misericórdia. E eu creio que, e você também crê, que todos aqueles que por mais que estejam passando por pior problema na vida, se clamar ao Senhor, Deus ouve, Deus atende, Deus nos socorre. Vamos entender, meus amados, Davi antes da caverna. Quando ele escreve este salmo, ele faz uma retrospectiva. Davi foi ungido a rei de Israel com 16 anos de idade. Encontrou várias vitórias na sua vida. Matou um leão, matou um urso,
quando foi levar alimento para os seus irmãos, matou o gigante Golias com quase 3 metros de altura. Ele tinha 16 anos. Davi em pouco tempo alcançou o auge da carreira ministerial, posso dizer assim, vivendo os seus melhores dias. E quando ele pensava que estava tudo bem, da noite para o dia, ele experimentou aquilo que ninguém quer experimentar: a perseguição daquele que na verdade deveria honrá-lo, porque Davi muito contribuiu para o reino de Saul. Foi ele quem derrotou Golias, foi ele quem tocou a harpa para expulsar um espírito maligno que atormentava Saul. Davi deu estrutura, mesmo Saul não entendendo ou não aceitando, ele deu estrutura ao reino de Saul. Mas da noite para o dia, Saul tomou uma inveja, um ódio muito grande da pessoa de Davi. E tem hora que a gente não entende o porquê das muitas perseguições. O ponto auge desta inveja foi que quando Davi voltava das batalhas, porque Saul, não agradando de Davi e querendo colocá-lo em situação difícil, colocava ele em umas batalhas difíceis para que ele fosse morto. Mas todas as vezes que Saul tramou para matar Davi, estrategicamente, Deus deu vitória a Davi em todas as coisas. E para aumentar ainda a derrota interior de Saul, quando Davi voltava da batalha, as mulheres cantaram assim: Saul matou milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. E o invejoso é sempre assim, ele nunca está satisfeito com a vitória do outro, ele nunca se alegra com a conquista do outro, mas o crente verdadeiro se alegra quando o outro ou seu irmão se eleva, conquista e se alcança a vitória. Um certo dia, Davi chega para o seu melhor amigo chamado Jonatas, e Jonatas é um exemplo fiel de um verdadeiro obreiro, porque Jonatas era filho de Saul, tinha o direito legítimo do trono, ele era o herdeiro de Saul, e se Deus não houvesse chamado Davi para o trono, quem assumiria era Jonatas. Mas Jonatas entendeu que Davi chamara Davi para substituir seu pai, e da noite para o dia Davi experimentou o ódio de Saul. Então, pela amizade que ele tinha com Jonatas, ele disse assim: olha, Jonatas, o seu pai quer me matar, o seu pai não gosta de mim, o seu pai me odeia, eu não sei o que eu fiz com ele, eu sempre contribuí para o reino, mas ele me odeia. Aí Jonatas, para apaziguar a situação, porque sempre tem alguém assim, diz: não, você está equivocadamente, a sua situação, o seu argumento, o que você está pensando não é isto. Então Jonatas, para acalmar Davi, disse assim: não, olha Davi, eu vou tirar isto à prova. Ele disse: então tá bom. E quando eles conversaram isto, eles estavam perto de uma pedra chamada Ezel, e eles conversaram, e Jonatas disse assim: olha Davi, eu vou para o palácio e vou falar com meu pai. Quando a gente sentar na mesa para almoçar, para comer, você vai faltar 3 dias, e quando meu pai perceber que você se ausentou de estar na mesa do rei, ele certamente vai me perguntar, e eu vou dizer, e assim eu vou dizer: Davi me pediu para ir até Belém, na casa de seus pais. Ele me pediu encarecidamente para resolver uma situação. E Davi, 3 dias, depois de 3 dias da lua nova, nós vamos encontrar exatamente neste lugar, perto da pedra de Ezel. E a minha conversa com meu pai, eu vou procurar saber de todos os detalhes e vou te passar. Agora tem o seguinte, Davi: se eu estiver com meu pai, e eu estiver certo de que meu pai quer te matar, eu vou trazer comigo um arco e flechas, e vou trazer comigo um companheiro. À medida que você vai ficar atrás da pedra, e quando eu atirar a pedra, se eu atirar a flecha antes da pedra, eu vou gritar para o meu moço: moço, põe a flecha.
Quando o moço for, eu vou dizer para ele: a flecha está antes de você. Você vai entender, Davi, que você não precisa partir, você pode voltar para o reino. Mas se eu disser ao meu escudeiro: a flecha está além de ti, sinal é que você deve ir embora. E passou o dia então que Jonatas foi e sentou na mesa. Quando Saul sentou na mesa, ele sentiu a falta de Davi, mas naquele dia ele não disse nada. Mas o ódio no coração dele já estava plantado. Tem pessoas que não precisam dizer nada, é só você olhar nos olhos, é só você olhar na face, porque a Bíblia diz que aqui o que está no coração reflete no rosto. No segundo dia, quando sentaram para comer, Saul disse assim: Jonatas, tu tem notícia de Davi? Jonatas disse: olha, meu pai, Davi me pediu para ir à casa de seu pai em Belém, e ele pediu perdão ao Senhor porque ele se ausentou e não pôde vir. Saul, de uma forma muito furiosa, levantou contra Jonatas e disse assim: tu és um covarde, tu não está entendendo, Jonatas, esse moço é uma ameaça para o nosso reino, esse moço não pode continuar vivo. Jonatas então disse assim: meu pai, o que Davi fez com o senhor? Ele é um homem bom, nunca te fez nada, nunca me fez nada, um homem de confiança. A fúria de Saul acendeu-se mais ainda. Sabe o que Saul fez? Ele pegou uma lança, e é bom eu abrir um parênteses. Todas as vezes que Saul sentava na mesa e Davi estava na mesa, diz a Bíblia que Saul tinha uma lança na mão, enquanto que Davi tinha uma harpa. O crente verdadeiro, ele não anda com uma lança, o crente verdadeiro anda com a palavra. Quem anda com a palavra tem palavra de vitória, mas quem anda com a lança quer ferir alguém. Você está com a lança ou você está com a harpa? Lançou a lança sobre Saul, sobre Jonatas. Ali Jonatas entendeu que Saul queria matar Davi. Deu os 3 dias então, o dia marcado. Está lá Davi atrás da pedra. Jonatas chega com o seu escudeiro, lança a flecha, e a flecha vai muito longe. Parece que eu estou vendo Davi atrás da pedra. E o nome Ezel significa separação, despedida. Davi está atrás da pedra, e quando Jonatas lança a pedra, Davi para um pouco para escutar o que Jonatas vai dizer. Se a flecha está antes da pedra ou depois da pedra. Naquele momento em que ele lança a flecha, Jonatas grita assim para o seu escudeiro: escudeiro, servo, a flecha está além de ti. Aí o escudeiro andava: não, está mais além. Foi naquele momento que Davi ouviu a voz de Jonatas, e ele entendeu que Saul queria verdadeiramente matá-lo e que deveria parti-lo. Aquilo cortou o coração de Davi, porque ele não entendeu, porque por mais que ele fez a dedicação, o zelo, o amor, o respeito, e a gente vê isso no decorrer da história, ele teve com Saul pronto para matá-lo, mas ele temeu, ele respeitou, e teve um homem que ao chegar para Davi, Davi perguntou assim: o que aconteceu com Jonatas? O que aconteceu com Saul? Aí você diz: estão mortos, e foi eu que matei, pensando que Saul iria se sentir, que Davi se sentiria feliz pela morte de Saul, mesmo sendo perseguido a vida inteira. Sabe o que Davi fez? Mandou matar aquele mensageiro mentiroso, porque havia respeito no coração de Davi, havia sinceridade no coração de Davi. Mas agora a história estava diferente, porque Davi teria que se separar do seu melhor amigo. E tem coisas, existem situações na nossa vida, existem flechas que vão além de nós, existem flechas que nos ferem muito, existem situações que tiram o nosso chão, que faz a gente desabar, que fere a nossa alma. Davi está escrevendo exatamente isto aqui, angustiado. Ele perde o seu melhor amigo, ele perde o seu companheiro, ele perde o seu irmão,
tudo por causa de um ódio de alguém, a inveja de alguém. Mas tudo bem, Jonatas despede o moço, vai para o palácio. Eles se encontram na pedra de Ezel, exatamente. Eles se abraçam e ali e exatamente encaixa o nome Ezel, que significa separação, despedida. Não é assim que às vezes a gente se sente, irmãos? Existem flechas que vão além de nós. A gente faz tanto, a gente é fiel, a gente procura ajudar, a gente procura estender a mão, a gente faz de tudo para os filhos, para o marido, para o lar, para a igreja, para o patrão, para a empresa, para a sociedade. Mas o que nós recebemos é ingratidão, é o desprezo, é a crítica, é a inveja, é o ódio. Davi, cabisbaixo, ele segue, vai embora. Para onde ele vai? Para a terra de Nob. Ele vai para a terra de Nob, a terra dos levitas. O crente verdadeiro, quando ele está em apuro, ele não vai para o mundo, ele não vai para o cartomante, ele não vai ler o jornal de amanhã para que os signos, o que o zodíaco vai dizer, mas ele vem para a casa do Senhor, porque aqui tem profecia, aqui tem palavra, aqui tem louvor. Quantas das vezes de nós às vezes chegamos aqui quebrado, cabisbaixo, angustiado, triste, derrotados, mas quando nós chegamos aqui, Deus usa o louvor, Deus usa alguém na palavra, Deus usa alguém na oração, e o nosso coração é renovado. Não vá para outro lugar. Aqui tem profeta, aqui tem mulheres de Deus, aqui tem vasos de Deus. Levante a sua mão para o céu. Aqui é o melhor lugar. Aqui tem palavra de esperança, aqui tem palavra de vitória. Foi para lá. Acostumado a andar com a comitiva do rei, quando ele chega na terra de Nob, a terra dos levitas, Aimeleque, o sumo sacerdote, parente de Eli, mas era diferente de Eli. Aimeleque também é conhecido como profeta Aías. Quando ele chega lá, o sacerdote leva um susto. Por quê? Davi estava acostumado a andar com a comitiva, a andar com muita gente, mas agora o sacerdote fala assim: olha, o que aconteceu? Você está sozinho? E tem hora que é assim mesmo. Tem dias que a gente tem muita gente do nosso lado. Tem dias, ou tem hora que a gente tem aquele monte de gente, né? Bate no ombro, bate no rosto. Eu te amo, eu gosto de você, você é bênção, você é aquilo. Mas tem dias que a gente está sozinho. Aí Davi disse assim: não, eu estou sozinho, mas eu estou a serviço do rei. Davi estava agora, naquele momento em que ele se separa de Jonatas, ele começa a ter a sua estrutura muito mexida. Porque quando a gente se decepciona com alguém, quando a gente não conclui aquilo que a gente quer, os nossos planos, os nossos projetos, ou a gente se decepciona com alguém, com aquele que a gente mais confia, isso mexe com a nossa estrutura. Uma desilusão, alguém que mentiu contra nós, alguém que dizia ser amigo, mas na verdade era amigo da onça. E Davi estava assim. E ao sair da presença de Jonatas, ele começa a fazer coisas que a gente até duvida. Porque a primeira coisa que ele chega ali, ele mente para o sacerdote. Diz: não, eu estou a serviço do rei, eu estou sozinho, mas eu estou a serviço do rei. Aimeleque estranhou. E Davi disse assim: tem pão aí? Porque Davi estava com fome, estava cansado. E deixa eu te dizer uma coisa: quando você entrar num problema, a sua fome espiritual vai aumentar. Então corre para o templo, porque no templo tem pão, tem água, tem azeite, tem louvor, tem refúgio para a tua vida. Tem pão aí? O sacerdote disse: tem, mas só tem os pães da proposição. E para comer este pão você tem que estar livre de qualquer pecado.
livre de qualquer coisa. Disse assim: não, nós não contaminamos com mulheres, não fizemos nada, estamos bem. Davi então comeu o pão da proposição, e depois ele pergunta assim: Aimeleque, tem alguma arma aqui? Tem alguma espada, algum escudo, alguma lança? Porque Davi agora estava desarmado. Mas na verdade, irmãos, quando a gente entra num problema sério, parece que a gente perde a estrutura mesmo. A gente, por mais forte que a gente seja, tem hora que a gente não tem força nenhuma, a gente não compreende, a gente não entende. Outrora a gente cantava muito, mas agora se começa a cantar, só vai começar a chorar, porque não tem estrutura mais. E aí, para a surpresa dele, Aimeleque diz assim: olha, não tem nenhum escudo, nenhuma arma aqui, só tem uma coisa. O que é? Eu tenho a espada de Golias, aquela que você matou Golias. Ele não entendeu, mas Deus estava dizendo algo para ele. Ele saiu da presença de Jonatas quase derrotado, mas quando ele chega lá no templo, na terra de Nob, onde era a terra dos levitas, na presença do sumo sacerdote, o sacerdote disse assim para ele: olha, você pode até estar com sentimento de derrota, mas Deus está mandando te entregar esta espada, a espada que você derrotou Golias. Sabe de uma coisa? Você talvez esteja pensando que vai experimentar a derrota, mas aqui está a espada da vitória. Ele trouxe na lembrança, Deus lembrou a Davi que um dia ele foi um campeão. Talvez você esteja quase com sentimento de derrota. Deus está lhe dizendo esta noite: tem a espada que você derrotou Golias, o maior gigante. Você é um vencedor. Deve pegar. Mas ele estava muito mal estruturado, e tem hora que, por mais que Deus nos aviva ou fala com a gente, lembra de Elias, quando o anjo foi lá: levanta e come, faz isso. Ele comeu e depois voltou, nem sentiu a presença do anjo. Quando Jacó estava lá em Betel, né, os anjos subindo, descendo, a glória de Deus, assim, ó, Deus estava aqui, mas eu não sabia. A gente perde a sensibilidade, a gente perde o tato, a sensibilidade, a percepção de que Deus está conosco. A gente tem hora que chega a dizer: Deus já abandonou. A gente começa com essas conversas fiadas: Deus já até abandonou a gente, não fala mais comigo, não fala em profecia. Que Deus abandona? Deus não é covarde não, irmão. Deus não abandona os seus filhos. Fala para o seu irmão: Deus não te abandona. Fala com ele aí, pastor Vinícius: Deus não te abandona em momento nenhum. Em nenhuma situação Deus te abandona. Ele estará com você em qualquer situação. Mas aí a gente não entende. O que acontece? Ele sai da presença do sacerdote e sabe para onde que ele vai? Para a terra de Gate, para a terra dos filisteus. Irmãos, Davi estava meio doido. Sabe onde era Gate? Gate era a terra de Golias. Era onde Golias, ele tinha acabado de matar Golias. Agora ele sai da presença de Saul, sai do seu território e vai para a terra dos filisteus, se juntar com seus maiores inimigos. Sabe por quê? Porque tem hora, irmãos, que é melhor você estar com os seus adversários do que muitas das vezes você está com alguém que diz ser seu irmão. Tem hora que é melhor você estar com seus inimigos, porque você sabe que ele é seu inimigo. Agora tem hora que você está perto de alguém que diz ser seu irmão, mas ele age de forma muito pior do que o seu inimigo. Mas ele estava meio doido, só podia. Ele foi para a terra dos filisteus. Quando ele chegou na terra dos filisteus, o rei Ax era o rei dos filisteus. Trouxeram Davi até a presença dele. Aí quando chegaram com Davi perto dele, os seus funcionários do palácio, aí os seus conselheiros disseram assim: olha, não é este Davi que guerreou contra nós, que fez isso e aquilo? Não é ele o guerreiro de Israel? Quando Davi percebeu que estava em perigo, porque tem hora que a gente entra no perigo e só vai perceber depois que a gente está lá dentro e não tem como sair. E aí Davi usou de artimanha.
Sabe o que ele fez? Ele se fez de louco. A Bíblia diz que ele contrafez a sua face. Eu não sei exatamente o que ele fez, mas ele entortou a boca, ele entortou os olhos e começou a babar. Aí quando ele começa a babar e começa a contorcer a face, o rei fala assim: ei, por que você me trouxeram esse homem aqui? Esse louco, esse maluco, já não tem maluco demais no meu reino? Tira esse homem da minha presença. Davi não tinha para onde ir, Davi não tinha o que fazer, mas ele usou de engano, de mentira. Primeiro ele mentiu para o sacerdote, depois ele usa de engano com os filisteus. Mas ele não era assim, mas o seu estado emocional era muito forte, e ele fez coisas que ele não tinha consciência do que estava fazendo. E tem hora que a gente faz isso mesmo, irmão. Tem hora que a tristeza é tão grande que a gente fala demais, a gente age erroneamente, a gente entende tudo errado, a gente torce tudo. A pessoa vem para nos ajudar e daqui a pouco a gente mete o pau na pessoa, porque a gente perde o senso crítico, o senso moral. Quem sabe eu estou pregando para alguém que está aqui, tal como o Davi. Eu quero te dizer que Jesus está presente nesta casa, e Ele contempla o interior da sua alma. Eu não posso visualizar, mas o Senhor sabe o que passa no seu coração, na sua mente, na sua vida. E sabe o que Ele quer esta noite? É restaurar a sua vida. Ele quer te levantar esta noite. Ele quer arrancar esta tristeza da sua alma. Ele quer arrancar esta depressão e te colocar de pé na presença dEle. 7:50. E é agora que eu vou começar a pregar. Agora que eu vou começar a pregar. Não é vantagem não, é agora mesmo. Não é vanglória não, é agora que eu vou começar a pregar. Sabe por quê? Porque Davi, quando sai da presença de Jonatas, ele vai para a terra de Nob, vai para a terra dos filisteus, não encontra auxílio na terra de Nob, porque era um perigo estar ali. Era um perigo. E você vai ver mais tarde, quando você lê o contexto, que ele não podia estar na terra de Nob com o sacerdote. Sabe por quê? Porque Saul mandou matar 85 dos sacerdotes, mandou matar mulher, criança, mandou matar todo mundo, só porque deu estadia a Davi. Então ele não podia estar ali. Depois ele vai para a terra dos filisteus, também não podia estar ali. E como ele não tinha lugar, ou não tinha para onde ir, para onde que ele vai? Para a caverna de Adulão. Caverna de Adulão era um território dos cananeus, ficava a 5 quilômetros do vale, aonde ele derrotou Golias. A caverna de Adulão ficava numa colina. Você sabia que mesmo você fraco, frágil, muito dependente, quase quebrado, quase caindo, você está no alto, você está na colina, porque Deus não te deixa lá embaixo, Deus te sustenta lá em cima. A Bíblia diz que nós estamos nas regiões celestiais. Davi estava na caverna de Adulão. E para você ter uma ideia, a palavra Adulão significa aquele que adula demasiadamente. Você vai encontrar em toda a Bíblia, pastor Ricardo, presbítero Ricardo, que seja. Sabe o que ele vai acontecer? Sabe o que acontece? Quando ele entra na caverna de Adulão, a ideia que a gente tem que quando a gente está na aflição, aflito, moribundo, aí Deus manda uma mensagem: meu filho, eu te amo, não fica assim, seja forte. Meu filho, tadinho de você, eu estou muito... Deus não faz isso em nenhuma situação, irmãos. E eu vou provar. Quando Elias entrou na caverna, ali Elias falou assim: eu sou zeloso, eu sou o único profeta que sobrei, eu tenho sido muito fiel. Aí Deus disse assim para ele: você viu algum momento Deus falar com ele? É mesmo, rapaz, você é o único, eu estou com pena de você. Você ouviu isso, pastor? Não. Sabe o que Deus disse para ele? Elias, que fazes aqui? Tua
toma o teu vaso de azeite. Onde você deixou o vaso de azeite, Elias? Toma o teu vaso de azeite, Elias. Enche o teu vaso de azeite. Unge Azael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como profeta em teu lugar. Não é hora de parar. Deus não fica assim apaziguando, não, irmão. Sabe por quê? Porque Ele vai despertar em nós um espírito moribundo. Deus nos chamou para uma guerra, Deus nos chamou para a batalha. Ele está forjando em nós um bom soldado. Caverna de Adulão. Adular, fica passando a mão por cima. Deus não vai fazer isso, não vai. No dia que você disser que está fraco, diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Ele não vai compartilhar desse espírito de fraqueza. Ele vai te dizer, você é forte, você é forte, você é forte. Irmãos, tem muita coisa aqui. Davi vai para a caverna de Adulão. E aqui a gente vai aprender algumas lições. Nenhum líder nasce pronto. Tem que ter no processo. Davi foi processado. Você vai ver que ele estava lá apacentando as ovelhas, pareceu o leão, pareceu o urso. Quando ele vai para a batalha, ela só levar leite e pão, os irmãos criticam ele. Você está querendo aparecer. Quando ele vai enfrentar Golias, Golias também rejeita ele. Quando ele está no auge do seu triunfo de glória, Saul começa a persegui-lo. E depois ele entra na caverna de Adulão. E Saul o persegue demasiadamente, de forma bruta, odiava ele. Depois de tudo isso aqui, ele cai no deserto. Sabe o que estava acontecendo aqui? Deus estava preparando o caráter, moldando a estrutura de Davi. Você está nesse processo, mas Deus não tem a intenção de te destruir. Ele está lhe preparando, lhe capacitando para ser um herói, para ser um profeta, para ser chamado por Deus. Existem 228 tipos de barro na terra, mas só tem 8 que servem para fazer telha, tijolo, a cerâmica. Só tem 8. Os demais não prestam. De 228, só 8 que prestam. E aí pega um desses, já não leva direto para o forno. Pega o barro, lá mete o enxadão ou a reta escavadeira, pega o barro, prepara o barro, faz o ligamento nele, coloca ali lá, fica lá uns dias tomando liga. Depois vai para a casa do oleiro. O oleiro trabalha com vaso, vai trabalhando, bate o barro, bate daqui, bate dali, amassa daqui, amassa de lá. Depois de tudo pronto, ele leva para a máquina, faz o vaso. A gente pensa que está prontinho. Sabe o que ele faz? Ele mete no fogo e passa lá 15 dias, 20 dias no fogo. É isso que Deus faz com a gente. Quando um ferreiro vai fazer uma espada, ele pega o ferro e coloca na bigorna, e bate com a marreta, e bate com a marreta. Depois mete na água, bota na bigorna de novo, bate de novo, bota no óleo, bota na água, bota no óleo, bota no fogo, bota na bigorna. É Deus trabalhando conosco, mas não é para a nossa glória. Porque quando a gente acha que tem os dons espirituais, a gente pensa que isso é galardão, é ornamento. Não é. Dons espirituais é ferramenta. Dons espirituais não é cordão para você abrir. Eu sou vaso, eu sou profeta, eu sou vaso de Deus. Dons espirituais é ferramenta para expulsar os demônios, para curar enfermos, para que o nome de Jesus seja glorificado. E Paulo disse assim: a riqueza do reino não está no vaso, mas é aquilo que está dentro do vaso, para que a glória não seja do vaso, mas do oleiro. A ele a glória, a ele o louvor para sempre. Por que Davi foi para a caverna de Adulão? Estava angustiado. Mas você sabe qual é uma das lições? Porque ele impulsionou demais o medo. Davi era um homem que andava sobre a direção de Deus, foi ungido,
matou um leão, matou um urso, matou o gigante Golias, tocava a harpa e o espírito maligno se retirava da vida de Saul, tinha todas as credenciais, era amigo de Samuel, era amigo dos profetas, tinha Deus na vida, mas o medo fez ele tomar as decisões erradas. E quando a gente impulsiona o medo demais, a gente fracassa. Eu não tenho muito tempo para ficar aqui, mas por que Pedro afundou quando Jesus disse: pode vir, Pedro, sou eu mesmo? Pedro não afundou porque olhou para as ondas do mar. Pedro não afundou porque olhou para a fortaleza do vento. Pedro não afundou porque deixou de olhar para Jesus. A Bíblia diz que ele teve medo. O medo é duvidar de Deus, é duvidar das promessas de Deus. Mas eu me lembro de Josué, quando foi conquistar uma certa cidade, e ele derrotou 5 reis. Quando ele derrotou os 5 reis, ele não matou os reis imediatamente. Sabe o que ele fez com ele, Lázaro? Ele continuou a guerra, mas pegou os 5 reis e colocou dentro de uma caverna, e colocou uma pedra. Quando ele matou todos os inimigos, ele chegou perto da pedra: arrasta a pedra, me traga os reis. 5 reis. Sabe o que Josué fez? Coloca a cabeça dele no chão. O rei, colocaram os reis de cabeça no chão, e Josué colocou a cabeça em cima, o pé em cima da cabeça daqueles reis. Sabe por quê? Porque o medo tem que ficar debaixo de nossos pés. Tenha coragem, Jesus está com você. A enfermidade está te assolando, mas tenha coragem. Impulsionou demais o medo. Não importa a forma como você vai entrar na caverna. Olha para Davi. Quando Davi entrou na caverna, ele estava angustiado. Missionária Marta, quando Davi entrou na caverna, ele entrou derrotado, cabisbaixo, angustiado, triste. Mas o importante, missionário, não é como a gente entra na caverna, mas é como a gente sai da caverna. Levante a sua mão assim para o céu. Não sei como que você entrou neste problema, mas este problema não vai te matar, este problema não vai te derrotar. Não é interessante a forma como você entrou, o mais glorioso é como você vai sair desta prova. Deus vai te honrar. Davi está ali dentro da caverna, sozinho. E aí, Deus surpreendeu Davi com coisas inimagináveis. Davi estava ali, angustiado, triste, perseguido, sozinho. Aí, nos piores momentos, no pior momento de Davi, pastor Fábio, Deus usa uma situação para ajudar Davi. Mas como assim, irmão? Ele está sozinho, angustiado. Se você ler 1 Samuel capítulo 22, ele está lá dentro da caverna. Daqui a pouco ele ouve umas pessoas chegando. Estava chegando os parentes dele, estava chegando amigos deles. A Bíblia diz que aproximadamente uns 400 homens. Você sabe qual era a característica daqueles homens que foram ter com Davi na caverna? Aqueles homens estavam angustiados, eram homens tristes, depressivos, cheios de problemas, endividados. Mas como assim Deus estava resolvendo o problema de Davi? Até nos piores momentos da nossa vida, Deus vai nos usar para abençoar alguém. Quantos de nós, irmãos, estamos angustiados às vezes? Aí daqui a pouco alguém liga assim: ah, irmão, ora por mim que eu estou tão angustiado. Mas você está tudo quebrado, você está tudo desmontado. Mas é assim mesmo. Nos seus piores dias, Deus vai te usar para a glória dele. Deus vai te usar.
E eu provo. O estado de Jó. A Bíblia diz que ele estava com a lepra. E quando os amigos Bildade, Zofar, Eliú foram pegando as trouxas para ir embora, Deus disse assim: não, os amigos de Jó, não, vão embora não. Vai lá na casa de Jó. Vocês têm que pedir perdão a ele, porque vocês maltrataram muito o homem. Mas Jó estava tomado de uma lepra, angustiado, tinha perdido 10 filhos, perdeu o dinheiro, perdeu a fazenda, perdeu tudo, da noite para o dia ficou pobre, e além de tudo estava em chagas. Aí apresenta aqueles 4 homens diante dele, e ele, leproso, ele estende a mão para os homens, e a Bíblia diz: e Deus mudou a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Deus vai te usar nos piores momentos. Levante a sua mão assim para o céu. Deus vai te usar grandemente para a glória dele, mesmo nos seus piores dias. Pastor Fábio, sabe o que aconteceu na caverna de Adulão? Davi preparou aqueles homens. Eram homens endividados, angustiados, despreparados. Mas aqueles homens, quem já leu aqui sobre a história dos heróis de Davi? Os valentes de Davi. Sabe o que Davi nos ensina? Não treine pessoas para te auxiliar. Davi não fez isso. Davi treinou pessoas para substituí-lo. Para auxiliar não. Porque o verdadeiro cristão, ele se alegra quando vê alguém lá na frente e ele diz assim: eu ajudei a contribuir para o progresso dele. Você que é líder, não treine pessoas para te auxiliar, mas para te substituir. Seja grande, use o seu talento, use a sua força, use a sua sabedoria, treine pessoas. Aqueles homens estavam angustiados, entraram endividados, tristes, cabisbaixos, mas quando aqueles homens saíram, se tornaram os valentes de Davi. Aqueles homens estavam fracos, mas eu não tenho tempo para aqui para relatar os acontecimentos desses homens, mas eu me faço de que um certo dia ele encontrou com o leão e matou o leão. Daqui a pouco encontrou com outro leão e matou o segundo leão. No tempo da neve, irmão, andar na neve já é difícil, imagina matar o leão na neve. Aquele homem tinha uma força terrível. Depois ele encontrou com um egípcio de 2,5 metros de altura, e aquele homem tinha uma lança, que na ponta tinha uma navalha, se ele passasse assim, cortava tudo. Esse homem, depois de matar 2 leões, ainda matou um egípcio, com a habilidade que ele tinha. Ei, treine pessoas, esteja ao lado de alguém, ajude alguém a crescer, a ser instrumento, a ser profeta de Deus. Deus vai te usar para fazer de alguém um instrumento na obra dele. O tempo foi embora, mas eu vou falar do último ponto aqui, para mim terminar. A caverna de Adulão não é uma sepultura. Eu tinha mais 4 pontos, mas eu não posso dizer. Davi entrou naquela caverna porque ele estava quase que derrotado, angustiado. Mas você sabia que naquela caverna, a caverna de Adulão, Deus não adulou ele. Deus forjou nele um homem grandioso. E aquele tempo na caverna não era para ele morrer. A sua caverna, o seu tempo, o seu momento, a sua vida não vai terminar na sepultura. Deus vai te honrar. Você vai sair da sepultura, você vai sair da caverna, você vai ressuscitar os seus sonhos. Deus vai te usar grandemente. Não é uma sepultura. Deus não te colocou nesta luta. Deus não permitiu este vento. Deus não permitiu essa tristeza para te matar. Ele está forjando o seu caráter. Ele está lhe preparando para ser um soldado, para ser um guerreiro.
E guerreiro tem cicatrizes, tem história. Esse tempo que você está passando é um tempo de aprendizado. Sabe o que aconteceu? Depois de tantas outras coisas que a gente vivenciou aqui nessa história, é que quando Davi saiu daquela caverna, ele passou pelo deserto, e durante muito tempo ele foi perseguido por Saul. Mas depois do deserto, ele assumiu o trono de Israel. Sabe o que Deus está dizendo? Este tempo de vergonha, este tempo de sofrimento, este tempo de angústia na sua vida, não é para te matar. Deus vai te tirar da caverna e te colocar no trono. Deus vai honrar a sua fidelidade. Creia nisso, porque Deus tem vitória para a sua vida. Que Deus abençoe. Deus, nós te louvamos, nós te rendemos graças. Que noite maravilhosa. Como foi bom ouvir a tua voz, atender ao chamado do teu Espírito Santo a virmos a este santo lugar, primeiramente para render-nos a ti, para oferecer um culto de gratidão ao Senhor. E como consequência disso, o Senhor nos honrou, nos presenteou com a sua doce presença. Deus, como nós vamos retribuir isto, senão com gratidão, com louvor e adoração? Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. E neste momento derradeiro, nós queremos, Senhor, pedir que a tua presença nos acompanhe, que teu Espírito continue, ó Deus, nos conduzindo, nos direcionando, aplacando as fúrias malignas. Que teu Espírito Santo continue a nos convencer que estar na tua presença ainda é a melhor opção. Deus, cuida de cada um de nós, como o Senhor tem cuidado em cada detalhe. Continua, ó Deus, nos direcionando, nos pegando pelas mãos, ainda que entremos em cavernas devido às circunstâncias adversas, ainda que tentemos nos esconder, nos refugiarmos dentro das nossas autossuficiências, Deus, estenda-nos as tuas mãos todas as vezes que nós tentarmos, Senhor, fugir da tua presença. Pai amado, nós te damos graça. Cuida de cada família aqui representada, Deus. Nós oramos agradecidos em o nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as ricas consolações do Santo Espírito de Deus seja com cada um de nós, que ama e aguarda ansiosamente a volta do teu Filho Jesus. E todos digam amém.